Olá! Hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que muitos de vocês me fazem. Sempre que eu abro caixinha de pergunta ou que eu lanço uma postagem, falo de algum recurso, me perguntam, para começar, quanto é necessário investir? Né? Quantos recursos, quantos jogos para intervenção eu preciso para iniciar os atendimentos? E eu vou contar um segredo para você. Você não precisa de muitos recursos, você não precisa investir em muitos jogos para começar. Você pode começar com poucos jogos e recursos que tem uma abrangência que você consegue usar de diversas maneiras. Eu vou dar um exemplo hoje. Hoje, né, já estou aqui há um tempo, né, nessa caminhada de atendimento, então eu tenho bastante recurso. Esta estante aqui, ela é só de jogos. Então aqui eu tenho bastante jogos separados, né, para a gente poder trabalhar com a criança nas intervenções. Tem alguns jogos muito específicos que eu gosto muito e tem outros que eu compro de acordo com a necessidade daquela intervenção daquela criança, tá bom? Mas eu aprendi nessa trajetória, nessa caminhada, e eu vou ajudar você a fazer isso, que eu preciso de recursos funcionais, que eu uso com várias crianças e que eu posso usar de diversas maneiras, não só na tradicional, na convencional que vem descrito no jogo. Então, eu consigo avaliar muitas coisas, eu consigo fazer intervenções em muitas direções diferentes, trabalhando várias habilidades com o mesmo jogo. E um jogo que eu comprei logo no começo, que eu não achei que ele fosse tão útil, mas me é um recurso muito bom, um recurso muito válido, e eu indico para você que está começando comprar esse recurso. Por quê? Porque ele nos possibilita uma série de intervenções diferentes com o mesmo jogo. E é um jogo super baratinho. Eu vou deixar o link também para vocês desse jogo, do meu grupo de ofertas lá do Mercado Livre e também da Shopee, vocês podem ver qual está mais barato. Vale a pena. E nesse vídeo eu vou mostrar diversas maneiras de você usar ele. Vou te mostrar qual é. Você conhece? Esse recurso aqui, gente, é um jogo que muita gente conhece, vocês com certeza têm em casa, a maioria tem em casa para brincar, para tirar um momento de lazer com a família, mas é um recurso extremamente valioso, você consegue trabalhar muitas habilidades. Eu vou começar a contar para vocês as habilidades que a gente trabalha com o Uno tradicional, jogando ele de forma tradicional, e eu vou mostrar mais várias opções de como usar esse recurso e as habilidades que vão ser trabalhadas. Me acompanhem. Então vamos lá. O Uno tem essa forma tradicional que a gente joga, que tem as cartas, né? Desta forma tradicional, eu tenho que encontrar as cores, a sequência de cores, né? Eu tenho que organizar. Então, nesta forma tradicional, eu vou desenvolver habilidades importantes como rastreio visual, eu vou desenvolver sequência, seriação, pareamento, habilidades básicas. Também vou ter que trabalhar controle inibitório, porque quando eu for bloqueado ou eu pegar uma carta dessa, eu tenho que ter controle, né? Eu também trabalho aí regulação emocional, eu também trabalho flexibilidade cognitiva, a atenção seletiva, localizar os números, localizar o que é compatível. Essas são algumas habilidades que eu trabalho com o Uno convencional, nesta forma. Tudo bem? Também dá para fazer treino de correspondência, cor, número. Eu consigo observar se a criança ela controla os impulsos, se essa criança é muito ansiosa, se essa criança ela tem planejamento, se ela consegue organizar as cartas de maneira que fique mais fácil para ela jogar, se ela tem organização, né? Então, com o Uno, jogar da maneira tradicional, como vem descrito no manual, eu trabalho essas habilidades que eu falei, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, planejamento, atenção e concentração, vou ter que trabalhar, vou trabalhar em todas com o Uno, que é muito importante. Então, eu trabalho também adaptação, a criança tem que mudar a jogada, eu consigo trabalhar habilidades muito importantes. Porém, não é só essas, eu vou mostrar uma outra maneira de jogar aqui com vocês, tá bom? Essa é só uma das maneiras de jogar. Essa é a tradicional. Então, o jogo de descarte por correspondência, de cor e número, as cartas vão mudando o fluxo de rodada, exigindo que a criança acompanhe a regra atual e espere a sua vez, escolha o que jogar, como jogar.
Guarde as cartas estratégicas, né? Isso está falando de planejamento. Então, observa também, a gente consegue observar na sessão se ela é impulsiva, se ela é uma criança que não tem tolerância à frustração, se é uma criança que não tem controle das suas emoções. E a gente consegue ver as reações dela tudo durante a partida. Um jogo não é só um jogo. Além de ser uma intervenção, é muito importante as observações que você faz durante o jogo. Isso vai te dar recursos para você construir intervenções mais eficazes e também para que você consiga trabalhar com essas crianças deficiências dela. No Uno também, eu fiz uma listinha, né, de algumas coisas que eu costumo observar quando a criança está jogando. Por exemplo, se ela identifica cor e número, compatível antes de jogar. Também eu observo se ela inibe jogadas inadequadas quando tem pressa. Se ela mantém a regra atual do jogo após a gente mudar a carta, a ação. Se ela tolera a compra de cartas, porque ela está perdendo, né? Se ela tolera bem o bloqueio ou a perda da rodada. E se ela explica as suas escolhas de maneira tranquila. Eu consigo observar se ela tem a noção clara de o que significa essa carta, se ela tem noção de quando inverte a jogada, né? São várias coisas que eu consigo observar durante o jogo. Eu sempre anoto no final da minha sessão quais foram as minhas impressões, o que eu consegui observar da criança dentro desse jogo, isso jogando da maneira normal, tá? Outra forma de jogar, você vai dispor na mesa os números 5. Nós vamos trabalhar sequência e também regras, né? Controle inibitório, atenção, concentração. Cada criança vai receber 7 cartas. Você separa somente os números de 0 a 9 das 4 cores, um de cada cor. E daí cada criança vai receber 7 cartas e na vez de jogar, ela tem que completar a sequência. Então ela vai colocando as cartas até formar toda a sequência. Uma vez de cada um, né? Primeiro a gente tem que obedecer a vez de quem está jogando. E esse jogo parece simples, mas não é. Porque ela tem que colocar a carta, que nem aqui no amarelo. Ela só pode colocar o 4 ou o 7. E se ela não tiver a carta 4 ou 7, se ela não tiver aqui o 3 ou o 7, se ela não tiver o 4 ou o 6, né, a sequência certa de cartas, ela vai ser obrigada a comprar. E é um jogo que você trabalha sequência, raciocínio lógico, estratégia. É um jogo muito fácil de trabalhar, é um jogo muito gostoso. A gente, aqui no consultório, eu uso bastante, principalmente para aquelas crianças que estão lá com problemas de dificuldade de sequência, que tem dificuldade de jogar o Uno convencional, né, porque é mais difícil. Então, é uma outra estratégia, é um outro recurso. Aqui você tem um controle maior das cartas, né, porque você seleciona as cartas. Você divide para a criança 7 cartas, fica com 7 cartas para você, coloca os números 5 aqui e elas vão montando. Outra estratégia para jogar Uno. Outra maneira de jogar é o jogo da velha. Você vai separar das cartas do Uno as cartas 1, 2, 3 de todas as cores, vai misturar na sequência e deixar um montinho aqui do lado. Então, uma de cada vez vai pegar a carta. Então, por exemplo, 2. Então, eu sou a primeira a marcar, eu vou marcar aqui. Próximo jogador. 2 também. Próxima jogada. 3. Próxima jogada. Próxima jogada. E então, ganhou o jogo da velha. Tá vendo? É uma maneira simples de brincar, um outro jeito de jogar, que a criança tem que usar planejamento, estratégia,
né? É um jogo da velha diferente, outra maneira de jogar. Vamos conhecer mais uma? Esse aqui é um outro jogo também. Esse jogo nós vamos usar a soma, a adição. Então a gente vai fazer uma sequência de 4 noves aqui. Cada jogador vai receber 3 cartas e ele tem que fazer a soma. Então, 5 mais 4, 9. Daí ele vira aqui. Outro, 7 mais 2, 9. Agora eu tenho 7 aqui, então eu vou ter que pescar outra carta para ver se eu consigo. 7 mais 3, 10. Passo a vez. Ele tem o 8 aqui. 8 mais 1, 9. Então ele vira aqui e ele tem mais um 9. De novo eu. Ó, 6 mais 3, 9. Ganha quem conseguir ficar com mais números 9. Outra maneira de você trabalhar também com o Uno. Dessa maneira aqui, você consegue que as crianças, você consegue mudar, em vez de 9, 8, 7, né? E você consegue ver estratégias de cálculo mental, raciocínio, velocidade de cálculo. Você consegue ver se a criança, as estratégias que a criança usa para o cálculo, se ela conta nos dedos, se ela tem dificuldade de entender que você pode juntar até 3 cartas para fazer o resultado 9. É uma outra maneira de jogar o Uno. Me conta aí, vocês sabiam de todas essas maneiras de jogar Uno? Vocês conheciam? Vocês sabiam que o Uno poderia ser um recurso tão versátil assim? Um recurso muito bom que você pode explorar aí com seus atendimentos. Um recurso muito versátil, um recurso muito dinâmico e um recurso que as crianças amam. Elas amam jogar Uno. Gostaram desse conteúdo? Se vocês quiserem ver mais conteúdos desse tipo, deixem nos comentários, me sigam, compartilhem esse vídeo para mais pessoas conhecerem. Tchau, até a próxima!